Vamos resolver um exercício pessoal. Então, é um exercício que vai abranger 3 casos, todos que nós estudamos até agora, para fazermos uma comparação. Então, nós vamos estudar a reação de produção do anidrido acético. Uma das etapas para produzir o anidrido acético é o craqueamento em fase vapor da acetona aceteno, Então, da acetona aceteno e metano, para posterior reação desse ceteno aqui com o ácido acético para produzir o anidrido acético. Vamos considerar uma reação de primeira ordem com relação à acetona, ou seja, uma reação elementar. Já nos é fornecida a velocidade específica de reação, Então, ele já nos dá o ln de K. Sabemos que varia com a temperatura dessa maneira. Nesse projeto, então, nós vamos alimentar a acetona, 7.850 kg de acetona por hora. O nosso reator vai ser um reator tubular. Este mesmo reator ele consiste de 1.000 tubos, de 1 polegada de diâmetro cada um, e um tubo da série 40. Então, é um exercício bem completo. Nós vamos comparar 3 casos. O primeiro caso, o reator ele vai operar diabaticamente. O segundo caso, o reator ele vai ser encamisado. Então, nós vamos ter um coeficiente de troca térmica, igual a 110 joules metros quadrados segundo Kelvin. A temperatura do meio de aquecimento TA é de 1150. E constante. Então, meu TA é constante e nós vamos calcular um volume final de 1 decímetros cúbicos. O terceiro caso, então, o nosso reator está encamisado, porém agora o meu TA ele é variável. Então, essa é a diferença. Aqui o TA é constante, aqui o TA é variável e aqui o calor é igual a zero. No primeiro caso, a temperatura e pressão de entrada elas vão ser as mesmas para os 3 casos, já que nós queremos comparar, Então, a temperatura vai ser de 1035 kelvins, a pressão é 162 kPa ou 1,6 atm. Então, o que é pedido é que a gente faça um gráfico de conversão e um gráfico de temperatura ao longo do comprimento do reator, certo? Ao longo de Z, de volume, ao longo do volume do reator. Nós temos aqui os 3 casos, Só reescritos aqui na planilhinha. E nós temos os calores padrões de formação dos nossos componentes. E nós temos aqui também os calores específicos médios. Então, vamos para o caso 1. Basicamente, que a gente viu na aula passada, certo? Todas as vezes que começamos, a estudar, nós fazemos o que primeiro? O balanço molar, certo? O balanço molar para o reator de interesse. Então, nós vamos fazer o balanço molar para o reator PFR. Vocês vão começar pela equação do balanço molar, fazer todas as considerações e vocês vão chegar na seguinte equação: dx dV igual a menos RA sobre F de A0. Maravilhoso! Quem é o meu RA? Meu RA, ele me disse que é uma reação de primeira ordem. Então, é uma reação de primeira ordem. Eu escrevi aqui, reação de primeira ordem com relação à acetona. Então, significa que menos RA é igual a KC de A. Vamos fazer também a estequiometria. Vamos escrever quem que é esse C de A. Pela estequiometria, então, C de A é igual a C de A0, 1 menos X, sobre 1 mais εx, T0 sobre T. Não preciso ter o termo da pressão, porque aqui nós não estamos levando em conta a queda de pressão. Vamos avaliar quem é esse epsilon aqui? Vamos. Esse epsilon aqui vai ser y de A0 vezes a variação dos coeficientes estequiométricos. A nossa acetona, ela entra pura, então y de A0 igual a 1. Agora, nós temos uma reação do tipo A dando B mais C. Então, vai ser 1, 1 mais 1 menos 1. Tá vendo? Então, vai ser 1,
que é o coeficiente estequiométrico do B, 1, que é o coeficiente estequiométrico do C, menos 1, que é o coeficiente estequiométrico da acetona. Então, 1 mais 1 menos 1 sobra 1. Então, vai ser 1. O meu epsilon é igual a 1. Então, reescrevendo, o meu C de A vai ser C de A0, 1 menos x. Epsilon vale 1, então vai ser 1 mais x dividido por T sobre T0 sobre T. Deixa eu só apagar esse. Assim, fica mais bonitinho. Então, aqui eu tenho a minha equação do meu balanço, o meu RA e o meu C de A escrito, então, nas variáveis que eu quero. O que eu posso fazer? Posso combinar, não posso? Eu vou pegar, vou substituir esse C de A aqui dentro do meu RA e substituir o meu RA dentro da minha equação do meu balanço do meu reator. Quando vocês combinarem todo mundo, a equação do balanço do meu reator vai ficar dx dv igual menos RAF de A0, que vai ser K V0, 1 menos x, 1 mais x, T0 sobre T. Lindo e maravilhoso, mas o que nós temos aqui? Nós temos aquela seguinte questão que nós já havíamos conversado. Eu tenho tanto x como t variando com o meu volume. Dessa maneira, eu preciso escrever uma segunda equação que relacione também o x ou o meu t com o meu volume, para que eu tenha duas equações e duas incógnitas. Maravilhoso, certo? Então, aqui eu tenho a equação de projeto do meu reator. Então, depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou escrever o meu balanço de energia, né? Aqui eu vou escrever balanço molar. Agora eu vou escrever o meu balanço de energia para eu ter a minha segunda equação, certo? Então, nós vamos pegar a equaçãozinha que a gente já deduziu, tá? Na primeira parte da aula, que é para um sistema sem trabalho, operação adiabática, e nós vamos pegar o balanço já para o reator tubular, certo? Então, vai ficar dt dv, vou pegar em V porque a gente não tem um PBR, né? Então não tem catalisador. Menos RA, menos ΔHRX, menos U vezes A, T menos TA, dividido por F de A0, somatória de θi CPI, mais ΔCPX, certo? Considerações, galera. Primeira consideração que eu estou fazendo, o meu reator ele é adiabático. Se o meu reator é adiabático, eu não tenho esse primeiro termo, eu não tenho, né, o coeficiente global de troca térmica. Não estou trocando nada, então o meu U é igual a zero, certo? O meu U é igual a zero, cortei a primeira parte. Então, eu sei também que nós fizemos lá na aula passada, lá na primeira aula que nós estudamos reatores não isotérmicos, que esse meu termo aqui, ó, esse meu termo do meu calor de reação, quem é? Esse meu termo do meu calor de reação, ΔHRX em T, é a mesma coisa aqui. ΔHRX padrão na temperatura de referência, mais ΔCP T menos a temperatura de referência. Não sei? Conheço, sei disso. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar esse TR e vou substituir esse HRX e substituir dentro da minha equação do meu balanço de energia. Reescrevendo vai ficar como? dt dv. Vamos avaliar os termos? Vamos! Quem é esse termo aqui? Quem é a somatória de θi CPI? Somatória de θi CPI, opa! Gente, ignore essas letras maravilhosas aqui, tá? Eu juro que eu estou fazendo o meu melhor. θi CPI. Vocês lembram que quando eu já disse várias vezes de que esse termo θi CPI, ele é referente às espécies que estão entrando no reator de vocês. Então, a minha reação é A
dando B mais C. Então, só está entrando A, não está entrando nenhum inerte, não está entrando nenhum pouco de produto junto. Então, vai ser só quem? Vai ser θA, CPA. θA é igual a 1, né? Porque vai ser 1 sobre 1, né? Mesma coisa. Então, θI, CPI vai ser o CPA, certo? Então, a gente já tem quem é esse termo aqui. Agora, para que a gente possa, né, substituir todo mundo aí, vamos avaliar os parâmetros. Vamos avaliar os parâmetros para substituir dentro dessa equação. Vou até deixar essa equação marcada, tá, gente? Para substituir dentro dessa equação. Vamos dar nomes aos bois, então. Vamos calcular os parâmetros do balanço molar por base no tubo, então. Então, será F de A0 igual 7.850 kg por hora de acetona. Para que eu possa relacionar, que parâmetro que vai me fornecer o mol, então? Porque eu tenho vazão molar, certo? Que parâmetro? É a minha massa molar da minha acetona. A massa molar da minha acetona é de 58 kg/mol. Corta quilograma com quilograma, né? Corta quilograma com quilograma, sobraria mol por hora. Mas tem uma coisa, essa vazão é o que entra no reator inteiro, em tudo. Mas eu não quero isso, eu quero calcular por tubo. Eu sei que eu tenho 1000 tubos dentro do meu reator. Eu vou considerar que cada tubo é como se fosse um reatorzinho. Então, eu quero a vazão de um tubo. Ou seja, eu vou dividir todo mundo por 1000 tubos. Para eu saber quanto que seria o balanço molar por base de tubo. Então, corta, vocês vão ter um valor de 0,135 kmols por hora de acetona ou 0,0376 mols por segundo. Só transformei para segundo, certo? Então, eu tenho o valor do meu F de A0 para a gente colocar dentro da equação do meu balanço molar. Tá vendo que eu tenho F de A0 aqui? Ok, então, vamos calcular o C de A0? C de A0 vai ser quem? P de A0 sobre RT. Ele me forneceu a pressão da entrada no meu sistema? Forneceu, que vale 162 kPa ou 1,6 atms. Vamos usar o quilopascal? Então, vai ficar 162 kPa dividido por 8,31 kPa metros cúbicos quilomol por Kelvin, vezes a temperatura de entrada no meu sistema, que vale 1035 kelvins, que ele forneceu também, ó, 1035 kelvins, que é a temperatura de entrada no meu sistema. Dessa maneira, né, corta, vai sobrar quilomol por metro cúbico. Nós vamos ter que o C de A0 vai ser a mesma coisa que 0,0188 kmol metro cúbico ou 18,8 mols por metro cúbico, C de A0. Achei o meu C de A0, porque eu também preciso dele na equação do meu balanço molar, certo? Preciso também do meu V0. Meu V0 vai ser F de A0 por C de A0. F de A0 já tenho, né? Tenho C de A0? Tenho. F de A0 0,0370, C de A0 18,8. Dessa maneira, o meu V0 vai ser igual a 2,037 decímetros cúbicos por segundo. Tem o valor do meu V0. Certo? Agora, avaliando os parâmetros do balanço de energia. O primeiro deles que nós vamos avaliar, então, vai ser o ΔHRXTR, certo? Na temperatura de referência. Temos aqui os calores padrões de formação da acetona, aceteno e do metano. Então, vai ser H do B TR, né, do produto B, mais H do C TR, né? Então, vai ser do ceteno e do metano,
menos o H2A da acetona TR. Então, vamos lá. Vai ser, quem é do ceteno? Ceteno é menos 61,09, mais, quem é o do metano? Menos 74,81, menos, quem é o calor de formação padrão da acetona? Menos 216,67 kJ por mol. Não se esqueçam de fazer os jogos de sinais. Então, ΔHRX-TR será de 80,77 kJ por mol. Então, avaliamos o nosso ΔHRX. Agora, vamos avaliar. Só para falar. Então, é positivo. Se ele é positivo, nós temos uma reação endotérmica acontecendo e o nosso fluido, então, ele vai trabalhar como um fluido de aquecimento. Então, ele vai fornecer calor, certo? Ele vai aquecer o meu sistema. Porque é uma reação endotérmica, ela vai estar precisando para que a reação aconteça, certo? Vamos avaliar, então, os CPs. Então, nós temos aqui os calores específicos médios, né? Tanto da minha acetona, do meu ceteno e do meu metano. Dessa forma, ΔCP será CP do B mais CP do C menos CP do A. Porque é todo mundo 1, né? 1, 1, 1. Então, ok. O ΔCP, então, será 83, né, que é o meu CP do meu ceteno, mais 71 CP do metano, menos 163, que é o CP da acetona. 163, todo mundo, Joule, mol, Kelvin. Dessa maneira, ΔCP vai ser menos 9 Joule por mol, Kelvin. Achei o meu ΔCP, pessoas lindas, maravilhoso. Então, vamos fazer um pequeno resumo de tudo. Até fazer de outra cor aqui. Iniciamos, então, o nosso caso 1, que é um reator adiabático. Um reator adiabático, começamos pelo balanço molar. Escrevemos o RA, escrevemos o CA, substituímos dentro dele. Temos, né, primeira equação. Equação 1. Depois, escrevemos a equação do balanço molar. Lindo e maravilhoso. Equação 2, certo? Depois, nós avaliamos todos os termos. F de A0, C de A0, V0, ΔHRX e o CP, tudo para substituir dentro da minha equação 1 e da minha equação 2. Agora, galera, o que está faltando? Gostaria que vocês olhassem o que está faltando para a gente poder resolver esse sistema. Tenho duas equações, tenho duas incógnitas e todos os parâmetros foram avaliados. Quem aqui que depende da temperatura e que nós não escrevemos a equação ainda? Quem? Quem depende da temperatura? Quem pensou que é a velocidade específica de reação? Tá de parabéns, uhul, tá de parabéns. Nós precisamos explicitar o K variando sim com a temperatura, porque o K varia com a temperatura. Como que eu vou escrever o RA sem escrever o K variando com a temperatura? Então, vocês vão escrever todas as vezes que vocês forem trabalhar agora com balanço de energia, vocês precisam explicitar, colocar a equação do K para que ele também entre no sistema de equacionamento para vocês poderem resolver no Python ou no Excel, enfim, onde vocês forem resolver. Como K varia com a temperatura, e se a reação ela for reversível, vocês precisam também escrever o Kc como ele varia com a temperatura, certo? Vocês precisam explicitar os dois termos. Então, aqui eu vou ter uma outra equação que vocês precisam levar em conta, né? Que vai ser o meu
Kzinho, minha equação de Arrhenius, certo? Minha equação de Arrhenius. Aqui nós temos, né, que o ln de K igual 34,34 menos 34,22 dividido por T. Foi o que eles nos forneceu no início do exercício. Para ficar mais fácil, se vocês quiserem, vocês podem passar o exponencial em ambos os lados da equação do ln de K, aí vai ficar, né? Ele é exponencial com ln corta e vocês vão ter implicitamente o K da equação. Então, vocês podem rearranjar a equação 3 também, de maneira que fique K igual fulano de tal, papapá. É só passar o ln de ambos os lados que vocês vão ter essa relação. Então, agora, eu tenho todas as equações que eu preciso. Eu tenho a equação do meu balanço molar, balanço de energia, a equação do meu K e todos os meus parâmetros avaliados. Então, nós vamos lá, lindo e maravilhosamente, e vamos resolver. Então, importamos novamente as bibliotecas, tudo. Explicitei as equações, todas as equações, a equação do ΔH, do K, do RA, do dx, do dt. Pedi para retornar dx, dt. Explicitamos todas as nossas constantes, todas as nossas condições iniciais e pedimos para resolver a EDO. Então, e plotar, né? Plotar. Lindo e maravilhoso, que é o que nos pede no exercício. Temos aqui como a temperatura e a conversão variam com o volume do reator e como o menos RA varia com o volume do reator para uma situação de um reator adiabático, pessoal. O que podemos ver? Podemos ver que ao longo do nosso reator, de acordo com o que caminhamos ao longo do reator, nós temos uma diminuição da minha temperatura. Sim, por quê? Porque a minha reação ela é endotérmica. Provei isso com o valor do ΔH, lembra? Então, ele é endotérmico. Então, à medida com que a minha temperatura diminui, consequentemente, a minha velocidade específica, o meu K diminui. O meu K diminuindo, o meu RA diminui também, certo? Ele vai diminuindo e, lógico, né, graças a Deus, de acordo com que a gente vai caminhando ao longo do volume do meu reator, o meu X ele vai aumentando, certo? Então, depois de mais ou menos 0,02 metros cúbicos, eu não tenho uma diferença tão grande, tão significativa de aumento de conversão, certo? Para um sistema adiabático, um sistema onde não troca calor com as vizinhanças, certo? Caso 2.